Olá, pessoal! Saúdo a todos com a paz de Deus e a graça do Senhor Jesus. No vídeo de hoje, como hoje é o último dia do mês da família, vamos tratar de um assunto muito importante. Esposa, obedeça ao seu marido, como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Efésios capítulo 5, versículos 22 e 25. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Efésios capítulo 6, versículos 1,4. A família é a base de tudo e a primeira instituição criada por Deus, como está escrito em GN capitão 2, vers. 22. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. É impossível uma pessoa originar-se em um lar desajustado e sair ileso. Assim, uma sociedade em que as famílias não seguem o padrão bíblico, a família tradicional, homem, mulher e seus filhos, torna-se fadada ao fracasso com instituições suscetíveis a tornarem-se corruptas. Para evitar que as pessoas sofram traumas de um lar desajustado, e a sociedade seja fragmentada e torne-se um lugar de proveito para pessoas mal intencionadas, a família cristã deve ser protegida e fortificada. A família cristã, também chamada de família tradicional, é definida pelo Senhor Jesus Cristo quando ele vai tratar do divórcio com os escribas. Vocês não leram que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. O apóstolo Paulo, ao tratar do tema na igreja em Éfeso, não podia ser diferente. Ele apresenta conselhos para a esposa, para o marido e para filhos. A primeira coisa que o apóstolo dos gentios começa a tratar é a submissão feminina. Isso porque o pensamento feminista não é um movimento moderno. Não devemos negar que há pautas legítimas no feminismo, todavia, isso não legitima um movimento que, em si, é uma arma de Satanás contra a família. Em primeiro lugar, é necessário entender que submissão não significa inferioridade, denota obediência. Aos Coríntios, Paulo escreveu que Cristo está em submissão ao Pai, porém ele não é inferior ao Pai, ele e o Pai são um, assim como o marido e esposa também o são. A palavra utilizada por Paulo no original em grego foi hipotasso, que pode ser traduzida por organizar divisões de tropas sob o comando de um líder. Sujeitar-se, obedecer ou submeter-se às autoridades governantes ou às leis estabelecidas. Ou no contexto da Epístola Paulina, render-se voluntariamente, ou seja, está sob a liderança de seu marido, obedecendo-o em amor. Para não restar dúvidas, o apóstolo faz um paralelo entre a submissão da mulher ao marido com a submissão da igreja a Cristo, escrevendo que do mesmo jeito que o Senhor Jesus tem autoridade absoluta sobre a igreja, o marido exerce liderança sobre a esposa. Existe apenas uma situação em que a mulher deve desobedecer ao marido, se a obediência a ele acarretar em flagrante desobediência a Deus. Como disse Pedro às autoridades judaicas, Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo exorta que os maridos amem sua própria esposa como o Senhor Jesus Cristo ama a igreja ao ponto de ter se sacrificado por ela. Aos homens, como natural, é depositado um peso muito maior do que a simples obediência. O termo usado por Paulo foi agapate, que expressa desejar e agir para o bem do outro de maneira incondicional. Ao comparar ao amor ágape de Cristo pela igreja, ele colocou o homem não apenas como o provedor. O marido também é o protetor, o discipulador, o cuidador e consolador da sua esposa. Para os filhos, o apóstolo escreve não só que os filhos devem obedecer aos pais, mesmo verbo usado em relação à submissão da mulher, como também acrescentou que este é o primeiro mandamento com promessa. Eu acrescento que é o primeiro mandamento com uma justificativa. Se nós obedecemos e respeitamos nossos pais, temos uma vida longa e próspera, afinal, nossos pais querem o nosso melhor e suas experiências vividas em cada fase da vida, infância, adolescência, juventude e maturidade.
podem nos ajudar a evitar problemas e tomar as decisões mais proveitosas. Por fim, Paulo escreve que os pais não devem usar de sua autoridade de qualquer maneira. Pelo contrário, como pais cristãos devem ensinar com o exemplo, com o carinho e com a palavra de Deus. Sendo pais presentes, amorosos e sábios. Buscando sempre apresentar na palavra de Deus e em seu próprio exemplo a justificativa de cada regra, ato ou decisão. Antes de concluirmos, vale destacar que o apóstolo Pedro, em sua primeira epístola universal, destacou que o cristão não faz o certo porque o outro faz o que é certo. Pelo contrário, mesmo que todos estejam fazendo o que é errado, nós devemos fazer o certo porque ser íntegro e justo não é um acessório, mas uma marca do cristão verdadeiro. Em suma, para que a família seja protegida e fortificada, cada ente familiar deve seguir as orientações da Palavra de Deus, independentemente dos outros familiares estarem sendo fiéis aos princípios bíblicos ou não. A esposa deve ser obediente, em tudo, ao seu marido, o esposo deve amar sua mulher com um amor profundo, sincero e incondicional ao ponto de cuidar, respeitar, proteger, prover e se doar por ela. Os filhos devem ser obedientes aos pais confiando em suas sabedorias e experiências, e, por fim, os pais devem educar seus filhos com amor, exemplo e ensinando a palavra de Deus. Deus te abençoe com uma ótima semana na santa paz de Deus. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário também e de compartilhar com todos os seus amigos e familiares.